Então vamos lá, aluno, mais uma aulinha aqui, né? Conforme prometido, a gente vai ver agora momento de força, tá? E o que que isso significa aqui para gente, tá? Alguns livros vão trazer esse conceito com o nome de torque, tá? Mas nem sempre momento de força funciona como um torque. A rigor, não. Mas não tem problema se você confundir esses conceitos por agora, tá? Você imaginar torque ou imaginar momento de força, na sua cabeça pode ser a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Veja só, o que que é o momento de força? Está aqui essa régua. Essa régua aqui, no que eu vou avaliar, ela é um corpo extenso. Tá? Essa régua está funcionando como corpo extenso. Por quê? Porque eu não posso desprezar a, o tamanho da régua quando a força atuar aqui e ela estiver apoiada nesse outro ponto aqui, por exemplo. Ou a força atuando aqui e a régua apoiada aqui. Ou ainda, o apoio dela aqui e a força atuando aqui. Tá? Então, veja, no primeiro caso, eu posso gerar isso aqui. Ó. Então, se a força está atuando assim, a régua pode virar, né? Pode girar. Quando ela está atuando mais perto aqui de onde eu estou apoiando, eu também faço um efeito parecido na régua. Tá? Mas eu preciso de um pouquinho mais de esforço do que se fosse nesse caso. Aqui é muito mais fácil fazer a régua girar do que atuando aqui. E no terceiro caso, que eu tinha um apoio aqui e atuava aqui, ó, a força, veja que a régua não gira. Então, a posição em que eu coloco a força e o apoio varia. Então, as dimensões desse corpo são importantes. Tá? Então, o que que é um momento de força? O momento de força é quando uma força atua e esse objeto gira com relação a um ponto. No caso, esse ponto aqui que eu estou segurando, esse aqui de baixo. Tá? Então, eu posso calcular o momento de força, né, atuando aqui. Veja que no terceiro caso que eu exemplifiquei, essa força não gera momento. Por que que ela não gera momento? Porque não gira. Tudo bem? Ela não gira. Tá? Então, isso aqui a gente vai chamar de momento de força. Pode ser que no livro de vocês esteja a palavra torque, como se essa força, ao girar a régua, produzisse um torque. Pode ser que esteja escrito torque, tá? Mas a gente vai usar a nomenclatura momento de força. O que que é o torque? O torque é quando você vai parafusar, por exemplo, o parafuso, né, na parede, e aí você enrosca ele na bucha. Ali você está torcendo o parafuso, ali é o torque, tá? Então, quando tem um parafuso do pneu e você faz isso aqui, ó, no parafuso do pneu para ele desenroscar, o parafuso está torcendo. Aí eu vou chamar de torque aquilo que o parafuso está fazendo, ok? Mas veja que para eu gerar o torque no parafuso, essa minha mão aqui que está segurando a régua, essa aqui não está, só a mão que está segurando a régua, teve que fazer um momento de força, né? Teve que fazer uma alavanca para girar esse, para torquear, né, esse parafuso. Então, às vezes, esses conceitos são confundidos na literatura, tá? Então, a gente vai preferir momento de força aqui, inicialmente, ok? Mas se você falar torque ou momento de força, entendendo que é a força atuando para fazer um giro, por enquanto, está ótimo. Tá? Se você for se especializar no assunto, aí você faz essa diferenciação mais na frente, certo? Então, como eu falei, né? Eu tenho aqui um corpo extenso, tá? E agora eu vou atuar com uma força. Sei lá, essa força aqui, ó. F e aqui eu vou produzir um binário menos F, tá? F menos F. Vou produzir um binário. Tudo bem? Vamos supor que aqui seja o centro de massa. Tá? Vamos supor que aí seja o centro de massa. Essa distância entre a atuação desse binário, tá? A gente vai chamar de braço da alavanca. Essa distância aí vai ser o braço da alavanca. Tá? E a gente define momento de força, até o módulo, né? Vou colocar aqui, módulo do momento de força, M maiúsculo, tá?
vai ser D vezes F. Tá? Então, o momento de força ele vai ser o braço da alavanca vezes a força que atua sobre ele. Certo? O braço da alavanca. Veja só, outra situação aqui importante. Vamos supor que tenha um corpo extenso, tá? E ele está preso aqui, ó. Ele está preso. Eu vou até fazer... Não, vamos deixar ele assim. Ele está preso aqui, tá? De forma que ele só tenha o grau de liberdade de girar, tá? Ele não pode ser arrastado para frente e nem para cima nem para baixo, tá? A única coisa que ele pode fazer é girar, ok? Se eu aplicar o momento de força, né? Esse binário, vamos lá, F e aqui, ó, menos F, tá? Aqui vai ser o D. A gente pode perceber que quando essa força atua nesse ponto aqui fixo, nesse ponto em particular, quando ela atua nesse ponto, ela não contribui para momento. A única que contribui para momento é essa aqui, ó. Então, veja, é uma situação assim, né? Ó, eu não consigo puxar, não consigo levar para cima, porque está preso aqui, mas eu consigo girar. Então, se eu atuar com a força aqui, ó, ela não produz momento. Não produz, ela não contribui para o momento. Então, quando a força atua diretamente no ponto que eu estou calculando o giro, né, em relação ao qual eu estou calculando o giro, tá, ela não vai produzir momento. Só quem contribui com o momento é essa aqui. Então, esse binário de força está sendo reduzido matematicamente, vamos dizer, tá, a somente D vezes F, em módulo, né? D vezes F. Por quê? Porque quando uma força atua diretamente no ponto de giro, no ponto de referência para giro, eu não produzo momento. Vai lá. Exercício para você fazer aí agora. Dá um pause no vídeo, né? Não agora, espera eu falar antes da pausa. Volta, volta. Enfim. Você vai na sua porta. Abre a porta do quarto, deixa ela semi-aberta. Empurra na dobradiça. Empurra na dobradiça. Aquela força que você está aplicando na dobradiça, está gerando o momento? Está fazendo a porta fechar? Não, não está. Né? Não está. Por quê? Porque ela está atuando exatamente no ponto de referência para giro. Agora, empurra na maçaneta. Se você empurrar na maçaneta, você vai ver que está muito fácil fechar. Por quê? Quanto maior o braço da alavanca, quanto maior a distância D, tá? Menor é a força que você tem para produzir o mesmo momento. Vamos fazer isso matematicamente? Olha só, eu tenho aqui D1 menos F1 e F1. Tá? Vamos escolher outra cor aqui, vamos escolher o roxo. Vamos supor que agora eu tenha um F2 aqui atuando, menos F2, né? E como é um binário, eu posso, enfim, colocar onde eu quiser, né? O importante é que o equilíbrio se mantenha, o equilíbrio de força se mantenha. Então, eu vou colocar o F2 aqui também, ó. Tá? Esse aqui vai ser o F2. Então, ó, a distância, o braço da alavanca está aqui, ó, Dzinho, D2. Tá? Então, se eu quiser um caso em que o momento 1 seja igual ao momento 2, eu tenho que ter menos D1 F1. Essa ordem pode não parecer importante agora, mas é necessário que você sempre calcule o braço, né, primeiro da força. Coloque o braço antes da força. Tá? Esse D antes da força. Tá? Não tem importância aqui agora. Né? Se você colocar F vezes D, é a mesma coisa que D vezes F. Mas como são vetores, né, um dia isso pode fazer importância. Pode ter significado você colocar o D na frente do F. Então, nós vamos definir sempre o braço vezes a força. Tá? O braço vezes a força. Tá bom? Então, beleza. Então, o momento 1 é o braço da alavanca vezes o F1.
o menos por causa desse menos aqui. Tá? E o 2? Ó, é menos D2 por causa desse menos, da força aí, F2. Então, para o mesmo momento, tá? Eu tenho duas grandezas multiplicando entre si. Então, eu vou dizer que elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o braço da alavanca, menor é o esforço. Por isso que a nossa maçaneta está do lado oposto da dobradiça. Porque se estivesse muito próximo da dobradiça, o esforço seria muito maior para fazer o momento, para fechar a porta. Faz esse teste. Vai aí na porta, né? Deixa ela semi-aberta e empurra bem próximo da dobradiça. Bem próximo da dobradiça. Vai, empurra, empurra. Tá? Você vai ver que tem muito mais dificuldade do que se empurrasse na maçaneta. Professor, eu gosto de academia, eu vou na academia e gosto de malhar. Beleza, isso aí tem a ver também. Tá? Então imagina que você vai fazer aquele movimento assim, ó. Você quer, eu nem sei que músculo é esse aqui, tá? Você quer trabalhar esses músculos, acho que é o trapézio. Aí você abre os braços, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, pra você ver que o meu braço está bem estendido, tá? Aí você vai abrir o braço com ele todo esticadão lá, ó. Então o esforço que você tem com esse braço de alavanca aqui, ó, a distância do ombro até o peso lá, é grande. Tá? Então, para aquele peso, com facilidade, quer abaixar o seu ombro. Porque ele está com um braço de alavanca muito grande. Então, pouco esforço consegue fazer o giro. O que é mais fácil? Girar para baixo ou girar para cima? Girar para baixo, né? Então, o peso ali, ó, com facilidade, faz girar para baixo. Então, você fazer o exercício com o braço esticadão aqui, ó, é desgastante, é penoso. Então, o que normalmente o pessoal faz? Não, ó, dobra um pouquinho o braço, ó. É muito mais fácil, tá? Ó, você só está mexendo aqui, ó, esse ombro, ó. O braço de alavanca é do cotovelo para cá. O peso é o mesmo, a carga é a mesma. Só que o braço de alavanca diminuiu. O meu já está cansado aqui já. Sem peso, imagina. Então, ó, o braço aqui já diminuiu, ó. Tá? Então dobra um pouquinho, diminui o braço da alavanca, não facilita a queda tão drasticamente. Tá? Então, o que está acontecendo? Está aqui seu ombro, o peso aqui, ó, rapidinho ele vai querer baixar o seu braço. Agora, quando você diminui o braço, o esforço para baixar é menor. Então, você faz aqui, ó, com muito mais tranquilidade o movimento. Tá? Então, a distância nessa direção, né, na direção do braço, com o braço um pouquinho fletido, com um pouquinho dobrado, tá? Diminui. E aí você consegue mais eficiência no seu exercício. Tá? Então, de novo, esse braço da alavanca, ele é importante por quê? Porque ele pode diminuir o esforço, ou seja, pode dar uma vantagem mecânica quando eu quiser aplicar o momento. Tá? Então, eu tenho uma chave de roda. Vamos lá, mais um exemplo. Eu quero desenroscar o parafuso do pneu, da roda. Quanto maior for o braço dessa chave, menor é o esforço para eu torcer o parafuso. Se eu quiser aplicar a força aqui, ó, né? Ou então o binário direto no parafuso com as mãos é muito mais difícil. Né? Então, se eu quiser, tá aqui o parafuso, ó. Vamos lá, vamos tentar desenhar ele aqui, ó. Esse parafuso aqui tá demais, né? Então tá aqui o meu parafuso, vou fazer ele um pouco. Aí. Tá razoável. Pronto, tá aqui o parafuso. Se eu quiser desenroscar esse parafuso com as mãos, eu vou aplicar um negócio aqui, ó. Uma força aqui e uma força aqui. Tá? Onde que está o braço da alavanca para o torque? Está aqui, ó. Esse aqui é o D, ó. E ele vai tentar girar em torno desse ponto central aí. Tá? Então, olha onde é que está. Tá uma distância bem pequena. Bem pequena. Ok? Agora, eu posso ter uma vantagem mecânica quando eu coloco, né,
uma chave aqui, ó, encaixa, essa chave encaixa, tá? E eu vou ter um braço de alavanca nessa chave. Aí vai colocar lá na frente. Então, quando eu jogar a força para cá, o binário aqui, ó, vamos colocar F2, e o outro binário aqui, F1, esse braço D2 é muito maior do que o D1. Então, com um esforço menor, eu transfiro a minha força, aqui é F2 também, tá? Eu transfiro a minha força, tá? Para o parafuso de uma forma muito mais eficiente, porque esse braço de alavanca aumentou. Se o braço de alavanca aumentou, eu diminuo o esforço para o momento de força. Tudo bem? Então, isso é momento de força. Tá? É uma força aplicada em um braço de alavanca. Ok? A gente normalmente escolhe os pontos, né, de aplicação da força e o ponto de giro dentro do sistema. Tá? Mas nada impede você escolher um ponto qualquer e falar assim, qual que é o momento dessa força em relação a esse ponto? Tá? Quer dizer, vamos lá, uma situação totalmente abstrata. Ok? Então, eu quero saber esse ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P. E aqui tem uma força, F. Tá? Eu quero saber o momento que essa força F causa no ponto P. Aí eu preciso saber onde é que está a alavanca, o braço de alavanca. Tá? Bom, você vai ver que eu posso pegar esse braço de alavanca aqui, ó, D1. Tá? Eu posso pegar esse braço de alavanca aqui, D2. Eu posso pegar qualquer braço de alavanca, desde que seja uma distância do ponto P até o que a gente chama de linha de ação dessa força. Inclusive esse D3 aqui, ó. Tá? Então, o momento sobre o ponto P pode ser D1 vezes F, pode ser D2 vezes F, pode ser D3 vezes F. Tá? O braço vai ser sempre em relação a qualquer ponto da linha de ação da força. Eu não preciso pegar na origem aqui, não, do vetor. Tá? Mas a gente vai ver casos assim? Não, eu só estou ilustrando que qualquer ponto da linha de ação serve. Ok? Qualquer ponto da linha de ação serve. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é comum exercícios desse tipo aqui, ó. Tem aqui a parede, tem aqui uma escada, vou botar a escada azul, aqui, ó. Escada, apoiada nesses dois pontos aqui, tá? E aí tem um garoto na escada aqui. Desenhar um garoto aqui agora vai ser brabo. Vamos usar essa cor aqui. Pronto, tem um garoto. Então, esse garoto aqui, ó, ele está fazendo um peso sobre a escada aqui, ó. Peso. Então, eu quero saber qual é o momento em que esse peso faz em relação ao ponto A. Vamos botar aqui, ó, ponto A e ponto B. Tá? Então, eu pego a linha de ação da força, ó, a linha de ação aqui, ó. E em relação ao ponto A, o braço de alavanca está aqui. Pode ser essa distância aqui, por exemplo, ó. D1. Eu não preciso pegar a distância do ponto A até aqui, onde está atuando a força. Tá? Qualquer distância do ponto A até a linha de ação da força serve. Então, o meu braço de alavanca aqui, ó, DA, tá? Pode ser considerado somente esse pedacinho aqui, ó, muito mais fácil do que calcular Pitágoras até aquele ponto. Em relação ao ponto B, vamos pegar aqui, em relação ao ponto B, tá aqui a linha de ação, eu posso pegar essa distância aqui, ó, dB. Então, veja que eu não preciso pegar a distância do ponto B até aqui, até a atuação da força. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então isso é momento de força. É uma força atuando na
no sistema, né, a fim de produzir um giro nesse sistema, normalmente atuando em corpos extensos. E aí, agora a gente trabalha com uma noção mais ampla do que é o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Como que eu sei que essa escada, por exemplo, não vai escorregar nem para cá, nem pra, né? Não vai quebrar, tá? A gente não vai ver casos de rompimento, né? Mas, enfim, como é que eu sei que essa escada não vai quebrar? Será que existe uma posição melhor para a escada não quebrar? Se ela for mais deitada assim, é mais fácil ela quebrar? Se ela for mais assim, é mais difícil? E aí? Exercício bom aí para você pensar, tá? Ok? Então, beleza. Qual é a noção de equilíbrio que a gente viu até agora? Somatório de forças é igual a zero. Tá? Então, isso aqui eu vou chamar de equilíbrio dinâmico. Tá? Equilíbrio dinâmico. Que, na verdade, ele pode se traduzir em repouso ou MRU, né? É o centro de massa em repouso ou MRU. Tudo bem? A gente viu isso nas leis de Newton, especialmente para partículas, só que agora eu estou falando de corpos extensos, então eu tenho que falar do centro de massa desse corpo. Então, o equilíbrio dinâmico, tá? Só para diferenciar, tá? O equilíbrio dinâmico do que a gente vai chamar de equilíbrio de giro, mais para frente, é só uma questão didática, tá? Provavelmente no seu livro não tem essa diferenciação. Mas vamos lá. O equilíbrio dinâmico é aquele que atua sobre o centro de massa de um corpo extenso. Então, o centro de massa vai permanecer em repouso ou MRU. Ah, é uma partícula só, melhor. Porque aí essa partícula, né, vai estar em repouso ou MRU. Primeira lei de Newton, inércia. Então, esse equilíbrio do somatório de força ser igual a zero é a tradução da inércia. O corpo permanece em repouso ou MRU. Ah, mas é um corpo extenso. Então, o centro de massa desse corpo permanece em repouso ou MRU. Agora a gente vai também para um equilíbrio de giro. Que é o somatório de momentos em relação a um ponto. Vou chamar aqui ponto A. Tá? Também tem que ser zero. Veja que quando eu falava lá o somatório de forças, eu não precisava me importar onde que essa força está atuando. Né? Então, se eu tivesse um sistema aqui, ó, esse aqui é meu sistema. Se eu tivesse um equilíbrio assim, de forças, ou assim, né? Ou ainda assim, não interessa, não interessa. Então, essas forças aqui, ó, F1 menos F1, F2 menos F2, F3 menos F3, vão gerar o equilíbrio, tá? Porque elas vão se anular. Então, o somatório de forças é igual a zero. Nesse caso, o meu sistema, né, o centro de massa dele está em repouso ou MRU pela primeira lei de Newton, a lei da inércia. Tá? Agora, quando eu falo de momento, eu tenho que escolher um ponto desse sistema aí. Vamos lá. Esse aqui é o ponto A. Que, inclusive, pode até ser o centro de massa. Não tem problema. Então, todos os momentos gerados dessas forças em relação ao ponto A tem que se anular. Senão, não é equilíbrio de giro. Então, quando eu calcular o braço de alavanca de F3 com menos F3 em relação a A, né? De F2 com menos F2 em relação a A, de F1 com menos F1 em relação a A. Faltou o vetorzinho aqui, né? Esses somatórios de braço vezes força, braço vezes força, braço de alavanca vezes força, braço de alavanca vezes força, tem que somar todos e dar zero. Então, o equilíbrio dinâmico, ele se traduz nisso aqui, ó. Tá? Eu estou falando de novo a mesma coisa. F1 menos F1 mais F2 menos F2 mais F3 menos F3. Tá? Isso aqui vai ser zero. Equilíbrio dinâmico. Né? Somatório de forças, ou seja, força resultante é igual a zero, equilíbrio.
Isso aqui, repouso do centro de massa, ou MRU. Né? Então, o meu centro de massa está em repouso MRU. Quando eu falo do equilíbrio de giro, equilíbrio de giro, eu estou falando que D1F1 mais D2F2 mais D3F3 é igual a zero. Tá? É isso que eu estou falando. Então, quando um quer girar para o sentido anti-horário, o outro vai tentar girar para o sentido horário. E aí equilibra o sistema. Então, aqui, ó, não gira ou gira em movimento circular uniforme. Tá? Então, um ponto qualquer da minha régua aqui, por exemplo, se eu tiver um momento constante, né, um momento constante atuando, né, ou ainda um somatório de momentos constante, ele está girando, esse ponto aqui, por exemplo, ó, esse pontinho aqui, ele vai girar em MCU. Então, quando o somatório de momentos em relação ao ponto A for igual a zero, ele vai girar em MCU ou não vai girar. Então, ou eu vou ter um equilíbrio desse pontinho em que ele não vai girar, tá? Vou até fazer o contrário. Vamos pegar esse aqui que é mais visível, eu acho. Então, esse pontinho aqui, ó, ou ele não vai girar, ou então ele vai girar com movimento circular uniforme em relação ao ponto A, que é esse aqui. Tá? Beleza? Tranquilo isso aí? Então, o que é o momento? Momento de força. É a força atuando num braço de alavanca que vai fazer o sistema girar. Tá? E o que é o equilíbrio agora? Agora o equilíbrio ele passa por dois estágios. O equilíbrio de forças, tá? E o equilíbrio de momento. Quando eu falo de equilíbrio de forças, eu estou atuando no centro de massa, né? Estou verificando o centro de massa desse sistema e ele vai estar em repouso MRU, primeira lei de Newton. Quando eu falo do equilíbrio de giro, esse momento resultante sendo igual a zero, ou o corpo não gira, ou então ele gira em movimento circular uniforme. Que a gente já estudou a cinemática disso. Tá? Então, com isso, a gente fecha essa parte da dinâmica teoricamente, né? Com a parte da teoria. Nas próximas aulas, eu vou ver se eu faço mais exercícios, tá? Para a gente verificar isso na prática. Tá bom? Mas nada impede de vocês estudarem aí, tá? Os exercícios do livro e tirarem as dúvidas nos comentários aí ou nas nossas aulas lá de dúvidas. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Lá para o dia 20, pouco antes talvez, né? Lá para o dia 15 de junho, eu volto a gravar os vídeos em relação a uma nova teoria, que é a parte de energia e hidrostática, tá? Então a gente vai ter esse período aí para tirar dúvidas, tudo bem? Dessa parte de cinemática e dinâmica, de pontos materiais e corpos extensos, tá? Então até a próxima aula aí, se Deus quiser. Fica com Deus, bons estudos.